Para você que está querendo montar aquele PC custo-benefício, saiba que um dos processadores mais buscados por vocês em nossa plataforma é o processador AMD Ryzen 5 5500. Eu estou com ele aqui em minha mesa e, claro, no nosso setup que já está montado e pronto para ser testado, e a gente vai colocar o poder de fogo dele à prova, galera. Esse é um dos processadores que custa menos de R$1.000 e tem sido um dos processadores mais buscados justamente para aquelas pessoas que querem montar aquele primeiro PC ou um PC custo-benefício. Ele não é, digamos assim, um processador custo-benefício a ponto de ser um processador ruim. Pelo contrário, ele é um processador que tem um preço muito bom e atende super bem para todo tipo de necessidade. Seja para você jogar, seja para você trabalhar ou para utilizar em qualquer outra funcionalidade sem gastar tanto dinheiro assim, tá? Então, estamos aqui com o nosso setup. A placa-mãe que eu estou utilizando aqui é uma B450 Steel Legend. Então, apesar dele ser de quinta geração, ele suporta sim nas B450, desde que o BIOS esteja atualizado. Normalmente, o fabricante coloca lá na informação do BIOS qual é a versão que está suportando o Ryzen 5 5600, tá? Então, é bem fácil de você achar essa informação, né? Aqui a gente está utilizando um Watercooler H55 RGB, é um watercooler de 120mm. Ele já vem com um air cooler, né? Como vocês podem ver aqui na caixa, né? Tem um air coolerzinho aqui. Ele já acompanha, que dá para você utilizar perfeitamente, ou se você quiser melhorar a refrigeração dele, você pode utilizar aqui um water cooler ou um air cooler mais robusto do que o padrão aí que vem da AMD, tá bom? A fonte de alimentação que a gente está utilizando aqui é uma Cooler Master GX 650 watts, tá? Mais do que o suficiente, poderia ser uma fonte de alimentação de menor potência, mesmo a gente utilizando aqui a GeForce RTX 2060, tá? Que comba muito bem com esse processador, mas possibilita também que você possa colocar processadores aí de maior calibre, vamos dizer assim, né? E estamos utilizando também 16 GB DDR4 de 3000 MHz, tá? Então a gente tem aqui um setup bem bacana para poder aí curtir os games, tá? Então vou rodar alguns testes sintéticos aqui, mostrar para vocês temperatura, clock e tudo mais. O clock padrão dele é 4.2 em Turbo Boost, né? Ou o clock ali base é de 3.6 MHz, mas normalmente com a temperatura adequada ele fica ali nos 4.2 praticamente 100% do tempo, beleza? Então bora ver aqui no CPU-Z para mostrar para vocês. O codinome dele é o Cyzenne, né? Ele utiliza aí a litografia de 7 nanômetros, Ryzen 5 5500, TDP de 65 watts, então é um processador que tem um baixo consumo de energia, tá? E aqui o clock dele tá variando ali, 3.3, 4.2, normalmente fica assim mesmo, tá? Mas durante a utilização em aplicações, né, que exigem mais processador, fica 4.2 o tempo todo, tá? Então são 6 núcleos e 12 threads, né? Ele possui 16 MB de cache L3 no total aí. E, claro, tem o L2 e o L1 que se divide entre os 6 núcleos. Cada núcleo tem um pouquinho ali de cache L1 e L2, tá? A placa-mãe, como eu mostrei para vocês, é a ROG B450 Steel Legend. Memória RAM, estamos utilizando aqui 3000 MHz. Aqui no CPU-Z a gente sempre multiplica esse valor por 2. Placa de vídeo RTX 2060. E bora rodar aqui o primeiro benchmark, que é o CPU-Z, onde agora está marcando aí 4.300 pontos. Vai fechar aqui o teste. 4.390.7 pontos no multithread, utilizando todos os núcleos. Finalizou o single thread, é 551.5 pontos aí, o Ryzen 5 5500, né? A gente pode até fazer um comparativo aqui, por exemplo, com a versão anterior, por exemplo, que é o Ryzen 7 1700, que tem 8 núcleos e 16 threads, olha só. Ele consegue ter mais pontuação no multicore, tendo menos núcleos, e uma pontuação muito maior no single thread, né, que é o desempenho usando um único núcleo só, do que o seu antecessor aí, né, Ryzen 7 1700. Na verdade, não é nem a versão que substituiria, né? Ali já está 2 gerações na frente, né? O 2600 seria a versão que ele substitui, mas para vocês verem que até um Ryzen com mais núcleos de primeira geração, ele com 6 núcleos apenas consegue ser muito mais eficiente, né? Isso que a gente está falando só de poder computacional, né? Sem contar o consumo de energia e outros detalhes também, tá? Bom, vamos rodar aqui também rapidamente o nosso querido Cinebench R23, eu vou deixar a telinha aqui do lado para vocês verem aí a temperatura que ele vai alcançar. Nesse teste, para quem não conhece, ele está utilizando todos os núcleos, então cada quadradinho daquele representa um núcleo sendo utilizado aí, né? Então aqui ele pode utilizar núcleos físicos e as threads também, tá? Então por isso que ele tem até mais do que 6 quadradinhos, são 12 no total. Finalizou o teste multithread, tivemos aí um resultado de 9.785 pontos. Agora bora para o teste single thread.
E antes de eu mostrar o resultado aqui do Single Thread, aproveita e já baixa o aplicativo do Kabum. Lá você pode utilizar o cupom AppNinja que te dá 10% de desconto em produtos selecionados. E além de você poder monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. Teste finalizado, temos aí o resultado, 1.312 pontos no Single Thread rodando um Cinebench R23. No agregado de tudo, temperatura máxima de fato continuou nos 74,4 graus, atingiu 59,46 watts. A gente está falando de um processador de 65 watts TDP aqui, ele ficou ali na casa dos 60 watts, né? Vamos arredondar aí, tá? Então, clock máximo 4.746, ficou ali na média de 4.250, mais ou menos, um pouquinho a mais do que o clock padrão, que é 4.2, né? Mas está dentro ali do que a AMD promete, tá? Então, temperatura bem de boa, clock também bacana, resultados aqui foram muito bons. Então, bora testar na prática nos games, tá? Vamos rodar aqui o CS, que é um jogo que usufrui bastante do processador, né? Então a gente está com a 2060, vamos ver qual que vai ser o FPS máximo que a gente vai conseguir atingir. Então vamos lá, de CSGO, 4.250 MHz aqui o processador, está utilizando aí cerca de 71% da sua capacidade. Estamos utilizando aqui o próprio software da NVIDIA para fazer a captura de imagem, né, do game aqui enquanto a gente joga. Olha só, FPS 450, 440, 438, tá bom para vocês? Tá bem alto, né? Obviamente que aqui eu tô jogando no modo mata-mata, né? Modo... Ai, meu Deus. Era pra... Ai, nossa senhora. Enfim, estou jogando contra bots pra gente poder ver o FPS, né? Até porque para utilizar o Capframe X a gente precisa utilizar um comando que em algumas partidas não seria possível utilizar esse comando, né? Que é para possibilitar aparecer essas informações na tela. Olha só, temperatura 48 graus, bem tranquilo. Diferente, né, do Cinebench, onde a gente tem ali o processador sendo utilizado em 100%. Aqui o processador estava sendo bem menos exigido, né? Apesar de estar com 70% de utilização. Obviamente que está com essa utilização toda por conta do FPS que está totalmente solto ali, né? 400 FPS aí, se a gente travar ele a 120, por exemplo, o uso do CPU vai cair. Aí vai do uso de cada um. Mano, 450 FPS tá bom demais, velho. Bora rodar o recém-lançado Diablo 4. Eu coloquei o gráfico com tudo no mínimo, preset mínimo, né? Pra gente realmente forçar bastante o processador e ele fazer a diferença aqui, tá? 146, 150 FPS, mais ou menos, tá batendo aqui. O clock do processador se mantém 4.250, né? Esse aqui é o target dele. Ele sempre atinge esse clock aí. E olha só, chegando a bater 100% de utilização aí do processador, tá? A placa de vídeo está em 90%, 88% dentro dessa margem. E eu vou cuidar aqui para não morrer. 61 graus Celsius temperatura do processador. Agora no mapa aberto, ó, 191 FPS, 192. Caraca, impressionante. Olha, tá nevando de boa aqui a 2060, 160 FPS, chegou a dar uns picos de quase 200 FPS. Isso que tá com gráfico no mínimo, né? Então aqui nesse caso a gente tá forçando mesmo o processador a ficar com a utilização um pouco mais alta. E tá levando tranquilamente aqui. Até um jogo recém-lançado como o Diablo 4, né, que faz um bom uso do processador, diga-se de passagem. Nosso próximo teste, The Last of Us Parte 1. Estamos aqui na DLC Left Behind, então estamos utilizando ali 86, 84, 91%, 94% do processador, 54 graus, clock 4.250 MHz, tá? O jogo usa bastante memória, hein? Tá ali, ó, 15.40 GB de memória RAM, mas tá rodando acima de 60 FPS, tá 97 agora, 99. Obviamente que eu tô numa área um pouco mais sem muito detalhe, vai subir bastante. Eu deixei o gráfico no mínimo, né, para justamente a placa de vídeo não ser o, digamos assim, o fator que tá pesando no jogo, né, que tá faltando no jogo. Então, no caso aqui, o nosso processador aí está sendo mais exigido por conta do gráfico, tá no mínimo aí, não forçando tanto a placa de vídeo, para que ela não deixe a gente limitado e a gente acaba não forçando tanto o processador, tá? Aqui a gente está numa área fechada, né, o FPS vai ficar um pouco melhor, mas mesmo assim, ó, o uso do processador fica bem elevado, mas mantendo uma temperatura muito bacana, 54 graus apenas. A placa de vídeo está bem mais quente aí que o processador, né, 70 graus. Então, galera, esse foi o Ryzen 5 5500, que é uma ótima opção frente ao 5600G, 5600, né? Que são ótimos processadores também de 6 núcleos e 12 threads, né? Ele não possui vídeo integrado, então é importante que você tenha uma placa de vídeo off-board para poder utilizar juntamente com ele, como a gente fez aqui com a RTX 2060, né? E testando aí os novos lançamentos, o processador foi capaz aí de entregar pra gente um ótimo desempenho, né? Junto com a 2060, que é uma placa mid-range, né? Então, é um combo muito bacana. Obviamente, se você quiser colocar uma placa de vídeo mais forte, como eu falei no começo, você também pode fazer isso, tá? São 6 núcleos e 12 threads aí para você usufruir da forma que você quiser.
Com o Water Cooler aqui a gente conseguiu manter uma temperatura excelente dentro dos jogos, né? A temperatura bem abaixo do que tivemos ali dos 74 graus do Cinebench R23, né? Nos games, dependendo da utilização, fica ali na casa dos 50 graus. Em alguns momentos chega a bater sim os 60, 70 graus Celsius, mas muito abaixo do que a temperatura máxima de 95 graus Celsius, tá? Isso porque a gente está utilizando aqui um Water Cooler de 120 milímetros, né? Com o Air Cooler a experiência pode ser um pouco diferente, ele pode ficar um pouquinho mais alto. E no caso aqui, com a nossa temperatura, conseguimos atingir os 4.250 MHz o tempo inteiro durante os gameplays. Então, galera, é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Também acha que é um ótimo custo-benefício 5.500? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Aproveita e já confere aí se você está inscrito no canal, se o sininho está ativado para não perder nenhum conteúdo que pintar daqui pra frente, combinado? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!